Sua vida, pela sua casa, pela sua família, você que nos acompanha do outro lado da tela, glória a Deus pela sua vida, toda a equipe que está aqui, a equipe técnica, os levitas que estão apostos aqui nessa noite para juntos adorarmos ao Senhor, celebrarmos o nome do nosso Deus, clamarmos a presença gloriosa dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre nós também que estamos aqui no templo. Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, de abertura deste culto, que está no Evangelho de João, capítulo 4, o verso 23. João, capítulo 4, o verso 23. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Queridos irmãos e amigos, família do Senhor, essa palavra, ela tem um contexto para os nossos dias. Aqui aquela mulher estava falando com Jesus sobre adoração, o lugar certo, o tempo certo, a hora certa para adorar. E num determinado momento Jesus dá um reset nela. Todas aquelas convicções que ela tinha, ele fala: stop, para tudo, reseta tudo. Eu quero trazer algo para você. A hora vem, e a hora já chegou. Já chegou a hora de você adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. E Jesus, ele diz para ela o seguinte, ela fala: tá, mas a hora que o Messias vir, ele vai nos explicar certas coisas. E ali de novo Jesus surpreende ela dizendo: olha, o Messias não vai vir, o Messias já chegou e ele está aqui. Eu gostaria de dizer para você que me acompanha nessa noite, que o Filho de Deus está aqui, o Filho de Deus está aí com você, e esta é a hora, este é o momento de você adorar a Ele em espírito e em verdade. Eu quero te convidar a vir conosco nesse momento, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A equipe já vai se posicionar, podem vir. Eu quero convidar, enquanto isso, você a fechar os seus olhos e a você a falar com esse Jesus tão glorioso, tão poderoso, tão imenso. É o amor, é a graça, é o favor de Cristo por você. Eu quero convidar você agora, aí aonde você está, a elevar agora o seu pensamento, a sua oração a esse Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que já veio e aquele que hoje fala comigo, aquele que fala contigo. Senhor Jesus, seja entronizado no nosso meio, seja adorado nessa hora. A hora já chegou, a hora é agora. Este é o tempo, Senhor, de nós adorarmos o teu nome, de nós clamarmos em espírito e em verdade pela tua presença, Jesus. O teu maior desejo é ter amigos. A tua palavra diz: eu já não chamo vocês de servo, porque um servo nem sabe o que o seu Senhor está fazendo, mas eu chamo vocês de amigos. Esse Deus que se aproxima, esse Deus que estende a mão, esse Deus que deseja estar perto, se relacionar, ter um relacionamento não de servo para Senhor, mas ter um relacionamento de amigo conosco. Nosso Jesus, nosso amigo, seja bem-vindo nessa hora, neste lugar.
Seja bem-vindo nessa igreja, seja bem-vindo em cada casa, cada irmão, cada irmã que me acompanha agora. Espírito de Cristo, venha no nosso lar e nos abraça, Senhor, com os teus braços de amor. Abraça essa família agora, Senhor. Enche esta casa com uma presença do céu, com uma paz. Enche essa casa agora com uma alegria, com um renovo, com um júbilo, com uma graça sobrenatural. E Pai, que nessa hora nós possamos te adorar de verdade, Senhor, com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa razão, com todo o nosso ser, mas que seja agora um culto de verdade, por completo, por inteiro, Senhor, enquanto nós te adoramos, Senhor. Que o teu Espírito ministre em nós, que a tua palavra fale conosco, que a adoração suba, porque o Senhor é digno e a hora já chegou. Nós te adoramos agora, nessa hora, Jesus. Enche este ambiente, enche esta casa com a tua glória. Enche as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor conosco agora, em nome de Jesus. Esta é a hora da adoração.
vai nos separar do teu grande amor, Jesus. Não serão potestades, não serão trevas, não serão pecados, Senhor. Nada nos separará do teu amor, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que tu és. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falhará. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falhará. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. E a palavra do Senhor Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você crê, meu irmão, continue adorando. Adorando a Ele, independente da circunstância, porque Ele tem um propósito em todas as coisas. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Obrigada, Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo
pela noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluias, nós te adoramos, Senhor. Existe uma paz que nós encontramos somente nele. A paz que somente o Espírito de Deus pode nos conceder. A tranquilidade em nossos corações de que todas as coisas que o Senhor permite ou que Ele faz estão sob seu controle, que nada foge àquilo que o Senhor deseja para esse mundo, para mim e para a tua vida. E essa paz é aquilo que o Senhor deseja que nós sintamos durante esse tempo em que o mundo está atormentado, em que o mundo está preocupado. Porque aqueles que confiam no Senhor verão a sua glória, verão a sua mão agindo, verão o seu poder sobre a igreja, sobre esse mundo. Busque essa paz que somente o Senhor pode te dar. Quando houver incertezas, quando houver preocupações, fale com Ele, peça a Ele que Ele conceda essa paz. A paz que o Espírito de Deus pode dar. Paz, me dê tua paz, e o vento cessará ao ouvir te chamar. A voz domina céus e mar, e a tempestade em mim, ao te ouvir, acalmará. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus.
trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Você crê no poder do Senhor? O teu poder sobre as trevas vencerá. Não há outro nome igual. Tu vivo estás, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. O Espírito Santo testifica no meu coração que existe medo. Medo do que está por vir. Medo do que está acontecendo. Mas aquele que serve ao Senhor não precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque o Senhor é contigo. A palavra do Senhor Deus diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E o Senhor é com você, meu irmão, então creia. Creia que o Senhor está na tua casa, creia que o Senhor está na tua vida, esperando apenas que você permita que Ele entre, porque a palavra dele também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Aleluia. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, por esse tempo, Deus, que podemos te adorar mesmo em meio a tantas dificuldades. Senhor, nós podemos te adorar, ó Deus, nada nos impede, Senhor, de estarmos na tua presença, a não ser nós mesmos, Senhor. Deus, que nós possamos nos render totalmente a Ti, Jesus. Entregar as nossas vidas, ó Deus, totalmente ao Senhor, ó Deus, de forma que o Senhor tenha o domínio completo de nós, ó Deus. Para que já não sejamos mais os mesmos, para que o egoísmo já não mais tome conta das nossas vidas, para que o medo se afaste de nós, para que a solidão não tenha mais lugar, ó Deus. Quantas pessoas se sentindo sós nesse tempo, Senhor, e somente o Senhor pode, Deus, entrar na casa, somente o Senhor pode entrar na vida, Jesus, e fazer companhia, Deus, e para que essa pessoa não mais se sinta só. Basta que clame o nome do Senhor, basta que clame por Ele. Jesus, 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 entra na minha casa, Jesus, entra na minha vida. Jesus, traz o alimento que é necessário, Senhor, para minha alma, mas também traz o alimento que é necessário na minha mesa. Não permita que falte o pão, Jesus, não permita que falte amor, não permita que falte, a Deus, alegria, Senhor. Mas que nós possamos, ó Deus, nos render totalmente a Teu Espírito Santo e permitir que Ele trabalhe em nós, que Ele faça em nós, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser feito, Jesus. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, eu não temerei, não temerei. Jesus, Jesus,
as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Louvado seja, Senhor. Amém, glória a Deus. Enquanto você vai preparando seu coração para receber uma poderosa palavra do céu na sua vida, eu quero ler um versículo com você agora e dar uma oportunidade para você. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 15, o verso 21. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Você lembra, meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha, como o evangelho de Jesus Cristo chegou até você? De que maneira o evangelho chegou até você? Algum mensageiro trouxe as boas novas do evangelho e ele chegou até a sua vida, até a sua casa. E glória a Deus, porque hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Tem uma canção antiga que diz assim: mesmo nos montes ou pelos montes e nos vales, a igreja segue caminhando sem olhar para trás. Mesmo com a porta da igreja fechada, a igreja de Cristo não é o prédio, são as pessoas. E a igreja de Cristo está se movendo, estamos nos movendo mais agora até do que antes. E o evangelho de Cristo segue caminhando, a palavra segue caminhando, a igreja segue caminhando pelos montes e nos vales, sem olhar para trás. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós queremos agora deixar aí através da plataforma digital a conta da igreja, para que você também quer cooperar com o evangelho de Cristo, para que o reino de Deus continue avançando, o evangelho de Cristo, a graça de Cristo, a bondade de Cristo continue chegando em cada casa, em cada lar. Você tem aí à disposição agora, a agência, a conta, o CNPJ da igreja para fazer o seu Pix, trazer a sua oferta, o seu dízimo. E nesse momento eu quero orar pela sua casa, pela sua vida financeira também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, porque o evangelho de Jesus Cristo chegou até nós, e nós ouvimos, mesmo sem antes ter ouvido falar dele, e hoje nós entendemos o teu evangelho, a tua palavra, porque há uma igreja. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, porque é o Senhor que a edifica, é o Senhor que a vigia, é o Senhor que a abençoa, é o Senhor que provê na vida da igreja. E nessa hora eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem provido neste lugar, tem provido na vida dos meus irmãos. Obrigado pela tua bênção, pela tua generosidade. Obrigado porque até aqui o Senhor nos permitiu avançar e continuar pregando as boas novas do teu evangelho. Nos deu os recursos, as condições, nos deu um templo, um lugar para nós estarmos reunidos, anunciando o teu nome de casa em casa para todas as pessoas. Que o teu Espírito continue, Senhor, sobre nós. Que o teu Espírito continue provendo na vida dos meus irmãos, daqueles que me acompanham agora de suas casas. Que o pão do céu venha sobre cada lar. Que a bênção de Deus esteja no trabalho de cada mão. Que a provisão, o maná do céu, Senhor, esteja em cada família. No nome glorioso de Jesus nós oramos. Abre as portas para aquele que está necessitado. Abençoa o teu povo com a bênção da tua generosidade, da tua fidelidade, Senhor. E que o teu Espírito Santo continue derramando sobre nós graça sobre graça, para continuarmos no teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Prepara o teu coração agora, porque agora você vai receber o alimento do céu na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Já podemos sentir a presença do nosso Deus neste lugar, neste ambiente de adoração. E eu creio que aquilo que o Espírito Santo já ministrou aqui, nesse lugar, através dos louvores, através da equipe que está trabalhando, que está servindo a Deus aqui, de diversas formas. Eu creio que o Espírito Santo que está agindo aqui, Ele também vai agir no teu coração. Nesse momento, eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia num livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Filipenses 4, 11 ao 13. A palavra do Senhor nos diz assim, igreja: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Meus amados, quando nós olhamos esse versículo, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E uma parte desse versículo ele diz assim: viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, será que é possível a gente viver contente em toda e qualquer situação? Afinal de contas, viver contente quando as coisas estão indo muito bem é muito fácil. Viver contente quando tudo está indo 10 é muito fácil. Mas como viver contente quando o desemprego bate a porta da minha casa? Como viver contente quando as coisas, no meu lar não está indo muito bem? Como viver contente quando você tem que enfrentar uma terrível doença? Como viver contente quando você perde uma pessoa que você muito ama? Como viver contente? E amados, é exatamente sobre isso que eu gostaria de pregar essa noite. Viver contente em toda e qualquer situação. É possível? Antes de nós adentrarmos, na verdade, para que nós possamos entender esse versículo, é muito importante você entender e compreender o sentido do que é viver contente. Quando Paulo, ele fala de você viver uma vida contente, ele não está querendo dizer, irmãos, que você tem que dar gargalhadas, que você tem que ficar sorrindo quando a desgraça vai de encontro com a tua vida. Ele não está querendo dizer que você tem que, ficar jubilando o tempo todo quando você começa a enfrentar grandes e terríveis tempestades. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele também não está querendo dizer que você tem que ser insensível diante das suas dores. Não é isso. Amados, quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente vai perceber que o nosso Deus, Ele não é um Deus insensível. Deus, Ele sabe que existem situações que você vai chorar sim. Existem situações que vão vir contra a tua vida, que vai te desmoronar, que vai fazer você chorar. E não tem nenhum problema nisso. Não tem problema quando vierem as tempestades e você se ajoelhar no chão e começar a manifestar as suas emoções através do choro. Deus, quando Ele olha para o seu choro, quando Deus ele olha para a sua dor, Ele não olha para você chorando e diz assim: nossa, você está chorando porque você não está tendo fé. Deus não age assim. Deus ele não vai olhar para o seu choro e vai falar assim: não, mas você está chorando porque você não está confiando em mim. Deus não vai agir assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, igreja, nós vamos ver que existem muitos homens, que existem muitas mulheres que manifestaram suas emoções, assim como eu e você manifesta muitas vezes, diante de circunstâncias, diante de situações muito difíceis. E eu vou falar de alguns deles. O primeiro que eu gostaria de falar é do profeta Elias. A gente vê a história de Elias, a gente acha ele um homem tão valente, um homem tão
corajoso com o que ele fez. Só que Elias, ele enfrentou uma grande e terrível depressão. E só quem já passou por depressão sabe o que é esse sentimento. Eu já passei por uma depressão há muitos anos atrás. Quantas vezes você chorou quando você estava deprimido? Quantas vezes você não queria levantar? Quantas vezes teu coração ficou dilacerado quando você estava deprimido? Elias passou por isso, um grande profeta e homem de Deus. A gente vai conhecer também Davi. Irmãos, eu achei um versículo tão interessante para ler com vocês essa noite. Ele diz assim, 1 Samuel 30, eu gostaria que colocasse o versículo 3 e o versículo 4 e depois pulasse para o 6. Olha o que esse texto fala sobre Davi. Davi chorou várias vezes, e olha o que está dizendo aqui. Ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Desculpa, deixa eu ler aqui, que aqui faltou um pedacinho. Ó. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças. Agora o versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Outra versão fala, porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Olha só quantas coisas a gente consegue descobrir de Davi, o homem que foi visto segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que ele chorou, e ele chorou muito. E em nenhum momento você vê Deus chegando em Davi e repreendendo ele por causa daquele choro. A gente viu nesse texto que ele ficou num estado de muita angústia. Mas ao final do texto ele fala que ele se reanimou em Deus. Ele se buscou força em Deus. Você quer ver outra pessoa que passou pelo choro? Uma pessoa que nós poderíamos dizer que na Bíblia não existe ninguém que foi mais perfeito do que essa pessoa. Na verdade, não existe na face da terra ninguém que foi mais perfeito do que essa pessoa. E essa pessoa chorou. A Bíblia fala de um homem maravilhoso, nosso Salvador do mundo, aquele que morreu na cruz por mim e por você, Jesus. Jesus foi uma pessoa que chorou em algumas situações. E eu estava lendo o texto de Hebreus 5:7. Ele diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Olha o que esse texto fala, igreja. A Bíblia fala que Jesus, quando ele estava próximo a morrer, ele estava ali com grande clamor e com grandes lágrimas, o próprio Jesus. A palavra do Senhor nos fala também que quando Jesus, antes de morrer, existiu duas situações que ele chorou. Uma foi quando ele estava chegando na cidade de Jerusalém, ele olhou o povo e ele se entristeceu que ele chorou. E em outra situação foi quando Lázaro havia acabado de morrer. E o que aconteceu com Jesus? A Bíblia fala que Maria e Marta chegam para ele e falam, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Irmãos, Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas ele olhou a situação daquelas duas irmãs e ele chorou. Ele chorou. E quando eu vejo todas essas situações, eu vou ver um Deus, igreja, agindo com muita sensibilidade. O nosso Deus, ele olha para as nossas dores, ele age com muita sensibilidade. O nosso Deus não é um Deus insensível. Ele é um Deus muito sensível. Ele olha para você e quando ele vê as suas lágrimas, quando ele vê as suas dores, a Bíblia fala que o Senhor, ele vem limpar dos nossos olhos toda lágrima. A palavra do Senhor nos diz, meus queridos, que o choro pode durar uma noite, mas a resposta, a alegria vem pela manhã.
É como se nós olhássemos o próprio Deus, olhando para as suas aflições, para as suas tristezas. É como se Ele olhasse para você e falasse assim: filho meu, eu entendo a sua dor. Eu sei o que você está passando. Eu sei qual é o motivo do seu choro. Porque eu mesmo sofri quando meu filho sofreu naquela cruz, morreu naquela cruz por causa da injustiça do mundo. Meus amados, o choro que nós muitas vezes fazemos é uma forma de nós manifestarmos o que está lá dentro do nosso coração, como está a nossa alma. E talvez você pergunte: poxa, mas tá, viver contente não é ter uma vida insensível? Viver contente não é ter uma vida jubilando o tempo todo quando vem as tribulações? Mas então, Cibele, o que esse texto está falando que é viver uma vida contente? Irmãos, a palavra contente, ela está relacionada a uma vida de contentamento. Sabe aquela frase que muitas vezes a gente escuta? Ah, você tem que ser uma pessoa que você tem que se contentar com aquilo que você tem. Aquela frase que talvez você já ouviu, eu já ouvi várias vezes. Quando nós lemos esse texto que nós devemos ter uma vida contente, essa palavra está relacionada a uma vida com contentamento. O que é a palavra contentamento? O que significa a palavra contentamento? A palavra contentamento significa uma vida satisfeita em Deus. Uma vida saciada em Deus. Irmãos, quando nós procuramos os sinônimos da palavra contentamento, você sabe quais são? Eu vou dar alguns para vocês que eu achei muito interessante. Regozijo, prazer, deleite. Todas essas palavras significam satisfação. Você conhece versículos que falam sobre isso? Regozije-se no Senhor. Deleita-te no Senhor. Salmo 1 diz assim: o meu prazer, a minha satisfação está na lei do Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, o Senhor nos fala de uma vida nele, uma vida onde Ele sacia a nossa vida, as nossas necessidades, uma vida satisfeita nele. Ele diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. O que Ele está querendo dizer? Acha em mim satisfação na tua vida. Quando Paulo ele fala assim: eu aprendi a viver uma vida contente, ele está querendo dizer: eu aprendi a me satisfazer nos braços do Senhor. Sabe, irmãos, quando você está morrendo de fome, e você chega em casa e você come, aí você come e você se sente satisfeito, aí você fala: agora eu quero me esticar no sofá. Aí você vai e deita no sofá. Você está ali se sentindo o quê? Satisfeito. É isso que a palavra de Deus nos ensina, essa mesma sensação, que é você viver uma vida satisfeita em Deus. Quando você está com uma alma faminta, uma alma necessitada, e você vai lá e você bebe de Deus, você come da palavra de Deus, e aí quando você chega e você fala: agora eu vou descansar em Deus, e se joga nos braços de Deus. É isso que a Bíblia fala. Esse viver contente está relacionado à satisfação da nossa alma, viver uma vida satisfeita, saciada em Deus. A Bíblia nos diz: buscará o Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o coração. Você vai buscar Deus e você vai encontrar satisfação quando você buscar Ele de todo o teu coração. A palavra do Senhor nos diz também: bem-aventurado o homem... Bem-aventurado o homem que não anda, antes a sua satisfação está na lei do Senhor. Essa satisfação, meus queridos, é aquela paz de espírito que o Senhor dá. Mas a gente percebe aqui que Paulo fala, né, sobre um viver contente. Irmãos, é fácil para vocês viverem uma vida assim? É fácil viver uma vida satisfeita em Deus? É fácil viver uma vida saciada em Deus? Quando vem as circunstâncias ruins, você não se abalar, você não se abater? É fácil? Irmãos, para Davi, não foi fácil viver uma vida assim. Para Elias, não foi fácil viver uma vida assim.
para Jesus também não foi fácil viver uma vida onde você tem que lutar com a tua carne. Por isso que ele estava constantemente orando e buscando força em Deus. O que aconteceu quando Jesus estava no Getsemane? Ele estava chorando, ele estava ali clamando a Deus. O seu suor se converteu em sangue, porque ele estava numa grande agonia. Aquilo que iria acontecer com ele, porque não era uma coisa fácil de se fazer. Aí eu pergunto para você, foi fácil para Paulo? Vocês acham que para Paulo foi fácil viver uma vida assim? Contente em toda e qualquer situação? Não foi. Vai ser fácil para você, igreja, viver uma vida assim? Contente em toda e qualquer situação? Não vai ser. Mas e aí, Cibele? O que a gente faz? Eu convido você a olhar para algo que Paulo fala nesse texto. Paulo, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo fala, eu aprendi, porque antes ele não conseguia viver, mas ele teve que aprender. Amados, você e eu, nós precisamos aprender também a viver essa vida de satisfação. Quando nós, eu não sei se você já ouviu essa frase, a educação transforma. Quem aqui já ouviu essa frase? Várias vezes, uma frase bem comum. Vocês acham que a educação transforma? Sim ou não? Sim. A educação transforma, sim. Tanto é que quando nós estamos dando aula lá na educação infantil, existem certos conteúdos, por exemplo, o trânsito. Por que a gente ensina o trânsito para os pequenininhos e a gente continua ensinando até eles se formarem? Por que a gente ensina a reciclagem para as crianças lá da educação infantil? Por quê? Porque a educação, ela transforma o nosso comportamento. A educação transforma a nossa atitude. E quando eu falo de educação, o que se refere à educação? A educação se refere ao quê? A conhecimento. Educação refere-se a você saber, a você pensar. Educação está relacionado a você aprender. Quando Paulo fala assim, eu aprendi a viver contente, a educação é algo que vai nos ensinar. Por quê, irmãos? A educação, ela tem poder de transformar a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver o mundo. Quando Paulo fala assim, eu aprendi a viver, ele começou a ter um certo conhecimento, e aquele conhecimento começou a mudar as suas atitudes diante da circunstância. A educação, o conhecimento que eu tenho, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu penso, ela começa a mudar a minha maneira de agir diante da circunstância. Ela vai mudar a maneira como eu começo a viver nesse mundo diante da circunstância. E aí eu pergunto para vocês, aonde que a gente pode aprender? Irmãos, vários lugares você pode aprender. Mas a palavra de Deus, ela é o carro-chefe de todo conhecimento, de toda aprendizagem, de toda sabedoria, de tudo aquilo que nós precisamos aprender para viver contente em toda e qualquer situação. É a palavra de Deus que vai nos transformar. Irmãos, quando tem um versículo da palavra de Deus que eu gosto muito. Na verdade, são vários versículos. Quando a gente vai estudar na palavra de Deus, você vai ver muitas vezes Jesus falando assim, aprendei de mim. Você vai ver outros versículos. Pensai está relacionado a você aprender. Pensai nas coisas que são do alto. E tem um versículo que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você começa a aprender na palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus, ela vai começar a te libertar. Mas, Sibeli, me libertar do quê? Te libertar, irmãos, de muitas vezes como você se enxerga, como você enxerga a si mesmo. A palavra de Deus, ela vai te trazer uma libertação. Como que você enxerga o mundo? A palavra de Deus vai começar a trazer uma libertação de como você enxerga as situações do mundo. E à medida que você começa a conhecer, à medida que você começa a aprender na palavra de Deus, você começa
começa a mudar o seu comportamento diante da circunstância. A palavra de Deus, meus queridos, o conhecimento da palavra de Deus vai mudar o seu comportamento diante da crise. A palavra de Deus, ela vai transformar como nós significamos as situações da vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que tudo que acontece com a gente tem um significado para nós. Se eu mostrasse para vocês um desenho de um vestido de bolinha amarelinha, o que vocês lembram? O que vocês lembram, irmãos? Vestido de bolinha amarelinha. Hã? Talvez alguém vai falar assim, nossa, eu vivi nos anos 60. O vestido de bolinhas amarelinhas, nossa, quanta recordação. Um vestido de bolinha amarelinha me remete, nossa. O vestido de bolinhas amarelinhas me traz recordações maravilhosas da minha juventude. Só que se você falasse para mim, o que um vestido de bolinha amarelinha me lembra? Qual o significado que ele tem? Para mim é nenhum. Porque o vestido de bolinha amarelinha, ele não trouxe um significado nenhum para mim. Agora, se você, uns que são aqui da minha época, que estão aqui, quer dizer, eu conto nos dedos os que são da minha época, né? Já tem uma outra geração aqui dentro. Mas, eu não sei se vocês lembram, na época em que foi moda cortar o cabelo igual o Chitãozinho Chororó. Quem daqui lembra dessa época? Irmãos, quando eu ouço falar no cabelo de Chitãozinho Chororó, me dá uma repulsa. Porque a minha mãe, minha amada mãe, minha maravilhosa mãe, um dia cortou meu cabelo igualzinho do Chitãozinho Chororó. E eu lembro que aquilo ali eu chorei tanto, aquela costeleta assim, sabe? Eu falava assim, eu fiquei com o cabelo de homem. Aquilo ali trouxe um significado ruim para mim. Mas para outra pessoa não. Então tudo que acontece na nossa vida, ela vai trazer um significado para nós. Para algumas pessoas, se eu falar para você assim, família, o que você pensa? Uns vão falar assim, nossa, viagem, festa, alegria, comilança, diversão. Para outros, se eu falar a palavra família, a pessoa vai pensar assim, sai para lá, distância, não gosto, rejeição, tristeza. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, tudo aquilo que acontece conosco vai trazer um significado para nós. Quando eu começo a aprender aquilo que a palavra de Deus fala sobre mim, quando eu começo a aprender aquilo que está escrito na Bíblia, na palavra, sobre o meu futuro, sobre a circunstância da vida, quando eu começo a aprender, quando eu começo a beber, quando eu começo a conhecer, ele começa a mudar esses conhecimentos, essa aprendizagem começa a mudar a maneira como eu significo a minha vida. A minha vida passa a ter novo significado. Se eu falasse para você assim, morte, como que você significa a palavra morte? Cada um vai ter uma forma de expressar o que significa morte para você. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, Ele vai nos dar um novo significado acerca da morte. Muitas pessoas podem olhar e falar assim, puxa, para mim morte é o fim. Morte é tristeza, morte, né? Quando a gente fala em morte, se alguém morrer, sempre todo mundo fala assim, não, eu quero ir primeiro, né? A pessoa fala assim, não, eu quero ir primeiro. Mas e quando uma pessoa que você ama, seu filho, mãe, seus irmãos, morrem? Tem pessoas que falam assim, meu Deus, para mim vai ser o fim, nossa, eu vou acabar com a minha vida. Puxa, porque para ela a morte tem um significado. Mas quando eu vou olhar a palavra de Deus me traz um novo significado da questão da morte. Quando eu vou olhar a palavra de Deus, eu vou ver que tem um texto que diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração penetrou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem um pastor que toda vez que ele vai fazer um velório, ele vai comentar sobre morte de alguém que faleceu, ele utiliza a palavra promovido. Ele fala assim, o fulano de tal foi promovido para a eternidade. E eu pensando na maneira como ele fala de morte, eu falo, nossa, quando a gente começa a pensar
que quando nós partirmos desse mundo, nós vamos ser promovidos por um lugar. As pessoas que amam a Deus vai ser promovido por um lugar melhor. A gente começa a encarar essa realidade diferente. Quando eu começo a pensar, puxa vida, a Bíblia fala que existe algo maravilhoso no céu. A palavra do Senhor nos fala que existe um lugar que ninguém nunca imaginou. Então imagine você, um lugar que você foi, o melhor lugar que você já viajou, que você já conheceu, que você já experimentou. Imagine um lugar 1 milhão de vezes melhor do que isso. A sua mente não pode imaginar como é o céu. Mas as pessoas que já foram para este lugar estão desfrutando de algo maravilhoso. E nós estamos aqui esperando o dia do nosso fim para encontrarmos com o Senhor nessa eternidade. Aquilo que nós aprendemos na palavra vai trazer novos significados. Irmãos, quando nós olhamos para aquilo que Paulo está dizendo aqui, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo começou a conhecer e aprender a palavra de Deus, muitas coisas na vida dele começaram a ter um novo significado. E isso fez com que ele conseguisse viver uma vida completamente satisfeita em Deus. A palavra de Deus fala de vários homens que eles tiveram um comportamento de satisfação mesmo em meio às dificuldades. Porque aquela atitude deles era por causa do conhecimento que eles começaram a ter na palavra de Deus, acerca de quem é Deus na vida deles. Viver contente em toda e qualquer situação. É possível? Sim, meus irmãos. É possível. Quando você começa a deixar o Espírito Santo te ensinar verdades maravilhosas que estão presentes nessa palavra. Quando você começa a entender o que Deus pensa sobre você e está descrito nessa palavra. Quando você começa a chegar diante de Deus e fala, Senhor, eu sei que está difícil, eu estou sofrendo muitas dores, tem muitas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Quando nós começamos a enfrentar essas situações, mas quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus e começar a ver o que é eternidade, a ver que Deus está à frente de tudo. Quando nós começamos a aprender, a gente começa a dar um novo significado para a nossa vida, para a maneira como nós pensamos e enxergamos o mundo. A maneira como nós pensamos e enxergamos as situações difíceis na nossa vida. É possível sim a gente viver contente, uma vida satisfeita em Deus, em toda e qualquer situação. Aprenda, meus queridos, aquilo que Deus quer te ensinar através da palavra de Deus. Eu gostaria de orar por você neste momento, mas antes eu vou pedir para a equipe cantar uma música e que você possa realmente refletir sobre tudo aquilo que você ouviu aqui. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E que a sua oração, meu querido irmão, minha querida irmã, seja essa. Senhor, eu quero mergulhar na tua palavra. Senhor, eu quero mergulhar, Senhor, naquilo que o Senhor fala sobre mim, Pai. Porque aquilo que eu aprendo na tua palavra é o que vai transformar a minha vida, a maneira como eu vejo a minha vida, a circunstância da minha vida. Que você possa abrir o teu coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo te ensinar. A aprendizagem vai levar uma transformação na tua vida. Conhecer a palavra, conhecer esse Deus da palavra, vai transformar a tua vida, a maneira como você vai encarar situações difíceis. Não sempre sorrindo, não é isso. Mas é com aquela paz de espírito. É com aquela satisfação no teu espírito de saber que a tua vida está em Deus. De saber que Deus está atrás de você, pronto para você chegar e para você degustar da mesa que Ele tem para você e para você deitar nos braços dEle, como se você estivesse deitando num grande sofá e descansar na presença dEle, descansar diante dEle. E que nós possamos, quando chegar lá na eternidade, olhar e dizer, Senhor, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa canção ela fala de louvor.
E aquele que tem um coração grato simplesmente louva, simplesmente adora o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra alguém nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, a sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra alguém nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos que a sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com
Aleluia, com muito louvor, com muita adoração, nós queremos concluir esse momento com uma oração. Estava acompanhando aqui o chat da igreja, e olha que coisa tremenda, irmãos de todas as partes da comunidade aqui de São José dos Pinhais, os nossos irmãos da Lapa também, de Santa Catarina, de outras partes aqui da região metropolitana de Curitiba, compartilhando, glorificando a Deus pela cura. Vários irmãos agradecendo aqui pela cura da Covid, pela graça de Deus na sua casa, na sua família, pela mão de Deus que livrou, que guardou as pessoas. Muita gente falando, a irmã Maria glorificando pelas crianças, os bebezinhos que escaparam também. Glória a Deus pela vitória, Deus maravilhoso. A palavra diz no Salmo 25:3: nenhum dos que em ti confiam ficarão decepcionados. Então, com esta palavra quero finalizar agora, convidando você agora também a fechar os teus olhos, a agradecer a Deus pelas conquistas, pelas vitórias até aqui. E se você ainda está na luta, se você está sofrendo, está chorando, louve ao Senhor, exalte aquele que vive, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, e a mão de Deus vai se manifestar na tua casa, na tua família também. Vamos orar, fecha os teus olhos agora, glorifica o nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu te agradeço por essa igreja aqui reunida e pela igreja espalhada por todo o Brasil, por tantos testemunhos, tanta glória, Senhor, que chegou aqui, de pessoas falando do Senhor, da tua mão, do teu milagre, da tua graça, da tua manifestação. Continua operando maravilhas no nosso meio, Jesus. A nossa alma se enche de alegria, de júbilo no Senhor. O nosso coração nessa noite se fortalece em Deus. E pela palavra de Deus nós declaramos o teu espírito de graça, de cura, de poder se manifestando na vida de cada um dos meus irmãos. Opera maravilhas nos lares, Deus, em cada casa, em cada família. E que esta semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de graça. Vai abençoando aqueles que ainda estão enfermos, Deus. Coloca a tua mão, Senhor, na irmã Marilene, nos irmãos da igreja, Senhor, que estão nesse momento precisando de um toque sobrenatural na sua cura física também. Que o teu Espírito coloque a mão sobre eles e arranque, Senhor, pelo teu poder, toda doença, toda enfermidade, todo mal-estar. E que a tua igreja continue te louvando e dizendo que só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tem feito por nós. Obrigado por esse tempo de comunhão, de adoração. E que o teu Espírito, Senhor, continue abençoando cada casa e cada família, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, os irmãos que estão aqui trabalhando na igreja, você também que nos acompanha do outro lado de casa, que a graça, a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é maior do que tudo, que é infinito, é a comunhão do Espírito Santo e a graça que só há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue te sustentando. Uma semana de vitória a todos, em nome de Jesus. Amém.